dia. Bom dia. Ontem estava voltando para casa de bicicleta, na ciclovia aqui na Berrini, passa um rapaz e pergunta: ei, como é que eu chego na Praça da República? Eu falei: não, tá longe, amigo. Você tem que pegar Brigadeiro, vira ali, vira ali. Eu falei, Ele estava de bicicleta também? Também. Aí eu falei: eu te conheço, você é do Bem-Estar. Sou eu mesmo. A gente foi pedalando e conversando. Ele: rapaz, adoro o programa de vocês. Eu pedalo há 27 anos, pedalo 40 quilômetros todo dia, nado 2.500 metros todos os dias também. Eu sou saúde e eu sinto essa energia. E saiba o seguinte, a maior invenção do mundo foi a roda. A roda traz a saúde. Aliás, o mundo é uma roda. Ele gira, ele traz saúde. E eu falei: mas você não usa buzina? Não, eu não buzino. Eu faço uma saudação xamânica. Arrou, arrou. E as pessoas saem. E retrovisor. Retrovisor, eu faço uma flexão. Eu olho assim e as pessoas também vão embora. Não se incomodam. E quando ele chegou na hora de ir embora, ele falou assim: eu deixo para você toda a minha energia, a minha saúde. Arrou, arrou, arrou. E eu pensei: meu Deus, que bom seria se o mundo fosse realmente assim. Você passa e deixa a sua energia. E é o que eu estou deixando para você também. Arrou, arrou, arrou. Toda a energia boa do mundo, toda a saúde, toda a disposição para a gente começar com segurança esse carnaval e com saúde. Vou lá também. Arrou, arrou. Arrou para você. E o que você precisa além do arrou para salvar a vida de quem você ama? Muitas vezes, gente, só um clique. Mas uma pesquisa revela que apenas 7, isso mesmo, 7 de cada 100 brasileiros usam o cinto de segurança no banco de trás. Qualquer pancada que a senhora tiver, essas crianças vão sair arremessadas para fora do carro. Gente, as imagens impressionantes da simulação de um capotamento, da ideia do que pode acontecer. Marta Obelheira, engenheira de transporte, está aqui com a gente para dar outras dicas que salvam vidas. Uma delas você já sabe: não beber antes de dirigir. Se eu estivesse dirigindo um veículo, você seria autuada. Acabei de pegar esse copo, eu bebi essa quantia aqui, já deu uma alteraçãozinha aí. Alteração zona, né? O neurologista Luiz Caboclo vai falar sobre isso, álcool e direção. E hoje tem Entre Nessa Onda, na nossa segunda aula no mar. Eu não contava com isso, gente. Tá frio! Mas o que é bom para esquentar? Um caldo, 2 caldos, uns caldinhos, né, Mari? Aí o frio foi embora. Ou se foi. Quer participar do programa de hoje? Manda sua história, manda sua dúvida pra gente. Usa a hashtag Você no Bem-Estar. Então vamos lá, a gente já falou tantas vezes, todo mundo sabe, bebida e direção não combina, principalmente no carnaval, as estatísticas mostram isso, mas Mimix Loreto, Michele Mimix Loreto, saiu para as ruas para ver de perto o comportamento do paulistano com relação a essa combinação. O comportamento do paulistano na direção foi avaliado em um estudo patrocinado pela ONG Bloomberg Philanthropies, com a colaboração da Universidade Johns Hopkins e da USP. O que a pesquisa mostra é como se a gente tirasse uma foto do motorista paulistano. E o que os pesquisadores mais observaram foi que as pessoas estão correndo mais e se recusando a fazer o bafômetro. 1 em cada 10 motoristas de São Paulo anda acima dos limites estabelecidos, principalmente os donos de carros grandes. As motivações para isso seriam a ampliação da velocidade nas marginais e, no caso dos veículos maiores, o fato do condutor se sentir mais protegido. E de cada 2 famílias em São Paulo, uma não usa cadeirinha para transportar os filhos. O resultado foi pior nos dias de semana, quando os pais fazem trajetos rotineiros e acham que a criança pode ficar sem o acessório. No quesito álcool e direção, outro dado preocupante. Os motoristas paulistanos foram os que mais disseram não ao bafômetro, 75%. Isso é muito preocupante. Esse pesquisador explica que é preocupante as pessoas se negarem a fazer o exame do bafômetro, porque assim não dá para saber exatamente quem bebeu e pegou o carro para dirigir. Consumindo álcool. O Bem-Estar foi para as ruas ver como funciona na prática. Nessa blitz que a gente acompanhou, 154 pessoas foram paradas. 17 se recusaram a fazer o teste e foram multadas. Se a pessoa se recusa a ser submetida ao teste, é porque ele ingeriu bebida alcoólica, né? Ele tem direito à contraprova? Tem. Então, se ele alega que não bebeu, pode soprar, né? Então, nós disponibilizamos o aparelho para que ele sopre. O Luiz fez o teste do bafômetro, foi multado e teve a carteira apreendida. Você tinha bebido?
Sim, tinha. Já faz um tempo, mas mesmo assim ainda acusou. Eu acreditei que não ia acusar, mas acusou. O resultado do Luiz foi baixo, 0,06. Mas a lei seca é de tolerância zero, não pode beber nada. Como é que você está se sentindo agora? Chateada, né? Com vergonha um pouco, mas coisas que acontecem. Eu acreditei que estava tudo ok e saí. Vai beber de novo e dirigir? Não, nunca mais. Nunca mais. Uma estratégia que a Polícia Militar de São Paulo encontrou para conscientizar os motoristas é ir aos bares e restaurantes oferecendo teste para quem está bebendo. Soprar forte, né? Soprar forte, até o aparelho disparar. O do Guilherme deu 0,25. Ainda bem que ele estava sem carro. Se o senhor estivesse dirigindo, o senhor seria autuado, teria sua carta retida e teria que apresentar um condutor para seguir viagem com o seu veículo. Caso contrário, também ele seria removido ao pátio. A Núbia também topou fazer o teste. No caso, o teste dela aqui deu 0,08. Considerando a margem de erro do aparelho, o valor considerado seria 0,04. Você, se estivesse dirigindo um veículo, você seria autuada. E olha que ela bebeu pouco, hein? O que você bebeu até agora? Só isso. Eu acabei de pegar esse copo, eu bebi essa quantia aqui, já deu uma alteraçãozinha aí. Então, mesmo um pouquinho de álcool já pega, né? Pega mesmo. Parabéns à Polícia Militar de São Paulo fazendo essas intervenções nos bares. É muito pouco, mas é o suficiente, né, doutor? É o suficiente, por isso a tolerância é zero. Porque existe uma grande variação da sensibilidade das pessoas ao álcool. Mulheres, em geral, são mais sensíveis que homens. As pessoas com peso menor são mais sensíveis, além da própria variabilidade entre diferentes pessoas. Então, essa alteraçãozinha que ela disse, às vezes é suficiente para reduzir a tensão da pessoa durante a direção de um carro e causar um acidente que poderia ter sido evitado. E por falar em acidente, a gente agora pergunta para a engenheira, doutora, mestranda, gaúcha, colorada, sobre essa polêmica velocidade de 50 quilômetros, né? Vira até uma questão política, mas na verdade é importante dizer que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. É uma questão de saúde dirigir a 50 km por hora, não é? Exatamente. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é um limite de velocidade de 50 km por hora em vias urbanas e um limite ainda menor de 30 km por hora em áreas onde tem muita concentração de pessoas, de pedestres e de ciclistas. E essa recomendação, ela está baseada no limite que o corpo humano tem para resistir a um impacto em caso de um acidente. O corpo humano ele é extremamente frágil e qualquer acidente numa velocidade mais elevada, a pessoa provavelmente ela venha a falecer. É isso que a gente está mostrando aqui, quer dizer, a chance de você ter uma lesão grave quando você aumenta a velocidade de quem está dirigindo, tanto do pedestre quanto do motorista que está no volante, né? As duas coisas. Então, a 50 km por hora, um carro precisa de 27 metros para conseguir frear a tempo para não atropelar, por exemplo, uma pessoa que está atravessando a rua. Se essa velocidade aumentar para 60 km por hora, a distância aumenta quase 10 metros, ou seja, o motorista vai precisar de 36 metros e pode bater. Se ele não bater, ele pode conseguir frear, mas se ele bater, a chance de ter um machucado mais grave é maior do que se ele tiver 50 km por hora, né? Exatamente. Então, isso é a diferença, muitas vezes, do motorista ele conseguir reagir, perceber o que está acontecendo no seu entorno e reagir a tempo de frear o veículo antes da colisão, antes do atropelamento. E quando a gente passa para 80 km por hora, essa diferença ela fica ainda maior. O veículo ele precisa de 58 metros para parar e evitar a colisão. 58 metros, mais ou menos, é uma distância de meio quarteirão. É muita coisa. Então, é muita coisa, exatamente. E aí a chance de um acidente grave com uma morte é muito maior. É muito maior, exatamente. E o impacto, se for um caso de atropelamento, se o impacto for maior do que a velocidade estiver a mais de 50 km por hora, o pedestre ele praticamente não tem chance de sobrevivência. E tem muita gente que acha, né, Marta, que se você aumenta a velocidade ou se você diminui a velocidade de 60 para 50, você está perdendo tempo na correria do dia a dia, você vai chegar atrasado no seu compromisso, ai meu Deus, a pessoa está esperando por mim, não vai dar tempo. Quanto tempo a pessoa economiza
em 1 hora de trajeto se ela reduzir a velocidade de 60 para 50? Realmente não é uma diferença grande, quer dizer, o congestionamento e os atrasos, eles estão muito mais relacionados à quantidade de veículos nas ruas do que a velocidade. Tem um estudo que mostra que a diferença é de 9 segundos, reduzindo a velocidade de 60 km por hora para 50 km por hora. Então, 9 segundos por deslocamento. Não muda nada na vida, 9 segundos. O que você faz com 9 segundos? Aliás, aconteceu aí, você não fez nada. Não fiz nada. Não Ficou fiz nada. aqui. Quer aqui? Ficou aqui. Continua no mesmo lugar. Pois é, continua no mesmo lugar. Agora vamos falar de flagrantes de imprudência. Eles são ainda mais chocantes quando eles envolvem crianças, né? A Giovana Dourado, de Goiânia, acompanhou uma blitz nas estradas e vai mostrar pra gente. O ideal é que seja automático. Quando você entra no carro, já lembra de colocar o cinto de segurança. Só que a gente ainda tem muito o que aprender. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego pesquisou e descobriu que só 7% das pessoas têm esse hábito de colocar o cinto de segurança quando sentam no banco de trás. É um cliquezinho só que pode salvar a vida. É rápido, fácil e deveria virar hábito desde criança. Mas não é o que está acontecendo. Mais de 1 milhão de multas foram aplicadas no ano passado por falta desse equipamento obrigatório. Nós acompanhamos a Polícia Rodoviária Federal numa blitz na BR-060 em Goiânia. Em apenas 1 hora e meia, os policiais fizeram 26 flagrantes, muitos de crianças sem o cinto. Do jeito que elas estão sendo transportadas, qualquer pancada que a senhora tiver, essas crianças vão sair arremessadas para fora do carro. A senhora já imaginou como é que vai ficar a sua cabeça, a sua consciência? É perigo. Responsabilidade minha. E a Keila, com 9 anos, estava no banco da frente. Só pode a partir de 10 anos. Você deixa? Mas eu achei que 9 anos podia. O certo é ir no banco de trás e com o cinto. Tá certo, só que esse cinto não é o desse lugar. Esse cinto que você tá é pro banco do meio. Não sei se você viu, olha aqui, ó. Olha a distância que você tá. Aqui, ó, pai e mãe. Na hora da batida, onde que esse cinto vai vir, ó? O pescoço dele, entendeu? O certo é o cinto passar no osso do quadril e na clavícula, aquele ossinho do ombro. O pé deve estar encostado no assoalho do carro. Se não estiver, mesmo para quem já passou dos 7 anos e meio, vale a pena usar um assento de elevação. Isso não é lei, mas vai ajudar a não machucar. E criança até 7 anos tem que estar na cadeirinha indicada para a idade. Não pode ir solta, nem no colo, nem em caso daquela fomezinha no meio da viagem. O veículo tem que estar parado, imóvel, para realizar a amamentação. A falta do cinto pode trazer consequências bem sérias. Você pode ter problemas sérios na coluna, você pode machucar a cabeça, você pode bater nas outras pessoas que inclusive estão usando o cinto. A gente convidou a Valdelice e o Davi, de 8 anos, para testar como o cinto funciona na prática. O Cícero, especialista em segurança de trânsito, montou este simulador de capotamento para mostrar às pessoas o quanto é perigoso trafegar sem o cinto. Olha o que acontece. Eu também experimentei e vou te contar que dá medo, viu? Mas o cinto segura o peso do corpo numa situação dessas. Que sensação horrível. Quase que eu morro. Deu ruim. Quase que eu morro no coração. Tá vivo? Tô. Graças a Deus, tá aqui. Graças ao cinto, né? Isso. Deus. Impressionante, né? Daqui a pouco a gente vai falar também de outra questão polêmica. Quem tem epilepsia, quais os remédios e quem toma outros remédios controlados também, qual é o risco de dirigir? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Vamos falar agora sobre remédios e direção. Dependendo do caso, tomar remédio e dirigir pode provocar uma tragédia. E a gente vai ver um caso que aconteceu no dia 18 de janeiro, em Copacabana, um dos cartões postais do Rio de Janeiro.
Fazia muito calor e a praia estava lotada quando o motorista Antônio de Almeida Naquim, que tem epilepsia, perdeu o controle do carro. O veículo subiu no calçadão, atravessou a ciclovia e invadiu a faixa de areia. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele atropelou 18 pessoas, além de causar a morte de um bebê de 8 meses. Antônio declarou à polícia que sofreu uma espécie de apagão. Eu tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas. Somente via o vidro do meu carro quebrado, 2 policiais na minha porta. Antônio estava com a habilitação vencida por excesso de multas e negou que tivesse sido notificado da suspensão do direito de dirigir. Mesmo impedido de dirigir, Antônio renovou a carteira em dezembro de 2015. Ele responde em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A polícia investiga por que ele não contou ao Detran que tinha epilepsia. Esse caso impactante, né? Chocou o Brasil inteiro e a gente vai discutir um pouco isso, né? Começando essa pergunta, né? É preciso dizer que, quando a pessoa vai tirar a habilitação, é preciso dizer que tem epilepsia, né, doutor? Claro que sim, isso é uma informação super importante. Infelizmente, esse não é o primeiro acidente e, infelizmente, provavelmente não será o último acidente de trânsito relacionado à epilepsia. A epilepsia é uma doença que cursa com episódios de comprometimento da consciência. As crises epiléticas, mesmo que breves, podem causar uma perda de consciência muito breve, 1, 2, alguns segundos, suficiente para impedir que o motorista mantenha o controle do carro e acabe causando um acidente como esse que ele teve. A gente vai falar de alguns tipos, esse é um deles. Mioclonia e crise de ausência são crises epiléticas. Quando a gente pensa em epilepsia, a gente lembra das crises convulsivas, são aquelas mais fáceis de serem reconhecidas. Mas mioclonias, que são como espasmos nos braços, e as ausências, que são breves apagões, também são crises epiléticas que apresentam um comprometimento da consciência. Às vezes esse comprometimento é breve, alguns segundos, mas como no caso desse rapaz, que teve uma perda de consciência breve, suficiente para perder o controle do carro e atropelar várias pessoas. E o que diz a lei, doutor, que a pessoa que tem epilepsia, ela precisa esperar quanto tempo sem crise até dirigir de novo? A pessoa que tem epilepsia, ela pode dirigir pela lei brasileira depois de ficar 1 ano sem crises. Na verdade, esse é um dos critérios que permite que a pessoa com epilepsia dirija. Ela tem que estar há 1 ano sem crises, eles têm que estar tomando o remédio regularmente, tem que estar frequentando as consultas regularmente, de modo que tanto o médico que acompanha essa pessoa quanto o médico do Detran entendam que o risco dela ter uma crise à direção de um veículo é baixo. A partir do momento que se entende que esse risco é baixo, ela pode dirigir, mas é pelo menos 1 ano sem nenhum tipo de crise. O médico, então, tem que acompanhar isso de perto. Vamos ver mais um outro tipo que também, com autorização do médico, é possível dirigir, né? Crises focais, doutor. As crises focais são outro tipo de crise epilética, mas também as crises focais, quando acontecem, causam um comprometimento da consciência. Portanto, a pessoa tem que estar sem crises há 1 ano, como eu disse, inclusive sem crises focais, sem crises convulsivas, sem crises focais, sem crise de ausência há pelo menos 1 ano. Tem que dividir essa responsabilidade, né? Tem mais um último aí, que essa epilepsia aí não é para dirigir. A epilepsia mioclônica juvenil é um tipo de epilepsia muito frequente, ela começa geralmente na adolescência e perdura durante a vida adulta. E ela merece um capítulo especial no Código de Trânsito Brasileiro pelo seguinte: esse é um tipo de epilepsia que nós sabemos, em qualquer momento que o paciente tentar parar de tomar um remédio, existe um risco dele voltar a ter crises. Portanto, no caso da epilepsia mioclônica juvenil, se o paciente não está tomando o remédio regularmente, mesmo que ele já esteja sem crise há algum tempo, ele não pode dirigir, porque o risco é alto. E tem alguns outros remédios também que a gente precisa ficar atento se a gente for dirigir, né, doutor Caboclo? Por exemplo, remédio para gripe, remédio para dormir, calmante, relaxante muscular. Por que é importante ficar atento com o uso desses remédios e a direção? Porque todos esses remédios, eles podem causar um comprometimento da atenção. Os calmantes, os relaxantes musculares, mesmo um remédio para gripe muito inocente, dependendo do remédio, ele contém uma substância que é um pouco sedativa. Se existe um comprometimento da atenção, isso é um risco para a direção.
Dirigir um automóvel requer uma atenção plena. Pessoas têm que estar muito atenta para qualquer coisa que aconteça durante a direção. Por isso, esses remédios podem piorar a atenção, podem comprometer a atenção, expor a pessoa ao risco, expor a pessoa, o motorista e terceiros, é claro. Também é preciso ficar muito atento para surfar. Hoje tem Entre Nessa Onda. E o desafio do dia é a gente mudar de prancha para uma prancha bem mais fina, onde é muito mais difícil de se equilibrar. Hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes. Essas são imagens de quando ele foi preso em abril do ano passado durante um desdobramento da Lava Jato. A operação investiga fraudes em licitações de próteses que desviaram 300 milhões de reais. Cortes trabalhou na gestão do ex-governador Sérgio Cabral e é investigado por corrupção. E a Polícia Federal prendeu hoje o deputado João Rodrigues no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo. Ele estava de férias nos Estados Unidos quando o STF determinou que ele começasse a cumprir pena de mais de 5 anos de prisão por fraude em licitação. Esse processo tem quase 20 anos. O deputado chegou a mudar a passagem dele para o Paraguai, mas lá foi impedido de entrar no país e então veio para o Brasil. A defesa dele disse que esse processo prescreveu e vai reverter a situação. E nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é na semana que vem, no dia 14 de fevereiro, tem um restaurante com um prato bem especial. Olha só, você pede o lanche e ele já vem com um anel. Olha o tamanho para você fazer o pedido de casamento. Só é bom lembrar que é um prato caro, custa $3 mil e tem que torcer para a pessoa não morder e engolir o anel, Mari Fê. Acho que desse tamanho dá pra ver, Eu torceria primeiro pra pessoa aceitar, né? Dizer sim, né? Eu torceria segundo pra ter o dinheiro pra comprar. O pedido... Eu aceito o lanche, o anel não. Fico com a batata frita, tá bom. Boa, Caí. Fechou, Boa, Cauê. Valeu, até mais. mais. Vamos falar de febre amarela agora? É exatamente, uma pesquisa que foi divulgada recentemente, divulgada ontem pela USP, com informações importantes e inéditas, a divulgação hoje dessa pesquisa. Portanto, aí o estudo revelando que o vírus da febre amarela foi descoberto pela primeira vez na urina e sêmen de um paciente aqui de São Paulo. Havia sinais do vírus no sêmen e urina desse paciente 21 dias depois dele ser infectado, mas ainda não se sabe se é possível uma pessoa pegar a febre amarela pela urina e sêmen, e novos estudos são necessários, portanto, não há razão para ter pânico e assustar com isso. Pesquisa do Instituto Butantan, Emílio Ribas, é divulgada pela USP. Entre nessa onda. Vamos lá. Vamos. Desafio do dia, mudar de prancha, de uma prancha com mais flutuabilidade, ou seja, mais fácil de ficar em pé em cima, para uma prancha... mais fácil não tem graça. Não, para uma prancha menos fácil. Uma prancha mais fina e muito mais difícil de se equilibrar. Vamos ver como foi. Segundo dia, chegando à praia, a gente já tá vendo aqui que o mar hoje tá bem mais mexido. Tá cheio de espuminha branquinha. E olha o vento, tá ventando bem mais hoje, hein? Fala aí, Thiago, tudo bem? Como vai? Tudo. Bem-vinda de Obrigada. novo. Bom, o cenário já tá cenário tá montado hoje, né? hoje, Tá montado. A ideia é a gente dar uma evoluída, né, da última aula. Na última aula eu tentei pegar 10 ondas em cima de uma prancha conhecida como softboard. Por ser uma prancha mais comprida e mais grossa, ela dá estabilidade, o que torna tudo muito mais fácil. Isso contribuiu para que eu batesse a primeira meta, que era ficar de pé. Não trabalhou muito a técnica de como subir, deixei você bem à vontade, focado bem na segurança, né, da sua atividade e na sua diversão. Hoje continua a diversão, continua a segurança, só que a gente vem com um desafio novo, que é tentar uma prancha nova. Pelo que eu tô percebendo, na primeira aula você me deu um gostinho e agora o negócio vai começar a pegar. Exato, essa é a intenção.
Com as pranchas lado a lado, fica mais fácil perceber algumas diferenças. Mas aos poucos eu vou aprendendo mais sobre elas. Um passo de cada vez. Aqui minha velha conhecida, fazer um carinho nela para ela continuar me tratando bem. A gente vai começar os treinos hoje com a mesma prancha que eu já estava usando. Mas depois vai passar para o longboard de fibra, mais leve e mais fina. Um dos objetivos da aula hoje é essa. Os objetivos da aula é a gente surfar nessa Um carinhozinho nela. Antes da diversão, é preciso sempre preparar o corpo. Primeiro, a corda naval. O objetivo da corda naval é a gente trabalhar membros superiores, então dar uma aquecida na região do ombro. Isso, excelente, excelente. Muito bem, pode fazer um tempinho. E faz uma força no abdômen, hein? O aquecimento dos ombros hoje é importante porque o Thiago quer que eu comece a remar para subir na prancha. Isso deve ajudar a sentir um pouco mais o tempo da onda. Eu acho que você já tinha feito antes já, hein? Ah, cansa isso. Muito bom, cansa, né? Tá ótimo aqui. Vamos deixar a cordinha pra cá e vamos pra cá agora. Próximo exercício, retomar a subida na prancha. 1, 2, 3, subiu. Boa! Para melhorar a posição na prancha, o Thiago me ensina um outro macete do surf. 2 apoios, 2 mãos e a perna. Ergue o quadril, isso. Ergue o quadril para ter a passagem da outra perna. Aí. Nossa! Agora fazer rápido. Fazer rápido é mais fácil. Olha lá, prepara. 1, 2, 3. Deu tilt. Boa. 1, 2, 3, subiu. Isso. Vai acabando a força também, né? Então, você faz menos força no braço, percebeu? Porque você acaba fazendo força nessa perna que está apoiada. Hora de ir pro mar. Começamos com a prancha que eu já conheço. Tá frio! Vale, vem com a roupa de borracha. O bom é que a sensação de frio dura pouco. É só bater a adrenalina de cair da prancha, pronto. A ideia é pegar 3 ondas. Se eu conseguir, vou tentar o longboard de fibra. A segunda tentativa também foi direto para a água. Mas na terceira... Parece que as técnicas da areia realmente me ajudaram a ter um pouquinho mais de controle sobre a prancha. E é muito interessante porque agora parece que não é mais tanto uma sorte. Não é sorte, exatamente. Tá nítido. Já deu uma sensação de que tem um pouco mais de sentir o mar mesmo. Foi muito mais gostoso. Bom, e agora o segundo desafio do dia. Segunda prancha, longboard de fibra. As remadas ajudam a esquentar o corpo e já na primeira subida dá para sentir. Com a prancha de fibra, o equilíbrio é realmente bem mais complicado. Mas o importante é que eu consegui! Levei alguns caldos, tá bom, mas olha, a cada tentativa eu tô pegando mais o jeito, vai. A sensação de estar em cima da prancha, em contato com a água, com a natureza, é tão boa que a gente perde a noção do tempo. E o negócio é o seguinte, aqui a gente morre de frio, a gente tá lá, a gente não pensa em mais nada e é isso, se diverte, assim, né? São 6 e quantas horas? Agora são 6h37. 6h37. Hoje o dia começou às 7 da manhã no Bem-Estar, são 12 horas já trabalhando, mas na verdade eu tô aqui me divertindo e cabeça relaxadíssima. Isso é impressionante, né? Isso é impressionante. É impressionante. Mesmo com frio e com cansaço. É o que contamina no surf, né? Essa sensação de prazer, de bem-estar e você não pensar em nada quando tá dentro da água. Já me pegou. Então, que bom, né? Já me pegou. Parabéns por essa evolução. Boa, agora vamos esquentar. Aí, que Vamos legal, embora, Fê, hein, vamos- Mário? Olha, vamos na próxima. Do ponto de vista de trânsito, eu vi que você não atrapalhou ninguém, né? Por enquanto, só cabe eu na pista, entendeu? Muito bom, desafio lembrando, é até a Mari completar os 40 anos e a gente segue na torcida, Ei, Mari. obrigada pela participação de vocês, viu? Prazer tê-los aqui. Cuidado na estrada, gente. Aproveita o carnaval, mas com muita cautela, hein? Valeu. Se cuida, a gente se vê de novo amanhã. Beijo.